Fala galera, o vídeo de hoje é sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos entender todos os antecedentes, as motivações, as etapas e o desfecho desse conflito. Desde já eu peço a você, se gostar desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa a notificação para que você esteja atualizado sobre tudo o que acontece no nosso canal. Confere aí! Antes de começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, é importante entender o contexto que ela estava, os antecedentes desse conflito. A primeira ação militarista expansionista de Hitler vai ser a ocupação da Renânia. A Renânia é uma região de fronteira entre a França e a Alemanha, que no final da Primeira Guerra Mundial se tornou-se uma zona desmilitarizada. Não deveria ter presença de tropas alemãs naquele momento. Em janeiro de 1935, a sua população, influenciada pela propaganda nazista, acreditava que era hora de se juntar à Alemanha. Houve até vitória em um plebiscito, mas antes que isso se efetivasse politicamente, Hitler invade a Renânia com suas tropas. Foi um primeiro momento onde o Hitler coloca ali seu exército, quebrando o Tratado de Versalhes, remilitarizando a Alemanha, mas diante disso, tanto a Liga das Nações como as grandes potências como a Inglaterra e França, nada fazem. E isso certamente vai encorajar muito mais. Dessa forma, a primeira ação expansionista de Hitler foi invadir a Renânia, em 16 de março de 1935, contrariando o Tratado de Versalhes. O passo expansionista seguinte, Hitler, aconteceu em 13 de março de 38, quando ele anexou a Áustria. Novamente, Inglaterra e França nada fazem. Entre alemães e austríacos existia uma forte identificação. Era o tal do germanismo, que nós falamos quando falamos de Primeira Guerra Mundial. Assista o vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas também falamos sobre a questão do Hitler, que ele era austríaco. Tem um vídeo também sobre isso, está sugerido aqui também. Então, dentro desse quadro, a Alemanha e a Áustria se unificarem era uma coisa muito natural. E aí a maior parte da população austríaca queria isso, mas a Alemanha vai efetivar isso mesmo contra o governo local, apenas atendendo ao desejo da maioria da população. E dessa forma, Hitler, em março de 1938, vai anexar a Áustria como território alemão. É interessante ver essa fotografia aqui abaixo, onde soldados austríacos e alemães vão desmontar um posto de fronteira na fronteira entre os dois países, consolidando então essa união entre Alemanha e Áustria como um país só. Assim, Hitler ocupou os Sudetos, no norte da Tchecoslováquia, de maioria germânica, em outubro de 1938, prometendo parar por ali. Nesse momento, podemos falar sobre a crise de Munique e a política de apaziguamento. Munique, diante dessa invasão na parte norte da Tchecoslováquia, os Sudetos, se faz ali uma reunião com representantes da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da França. O próprio Hitler e Mussolini estavam presentes nessa reunião. E o que vai ficar acordado ali com o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, que também estava presente, seria que os Sudetos teriam território alemão, desde que Hitler parasse por ali. Então esse é o grande acordo. O curioso é que nesse acordo que se fez em Munique, a Tchecoslováquia estava do lado de fora da sala. Quer dizer, o país que perdeu o território nem estava participando da reunião. Foi um acordo feito a 8 mãos entre a Alemanha, Itália, a Inglaterra e a França, deixando a Tchecoslováquia de fora. Porém, em março de 1939, Hitler engole o restante da Tchecoslováquia, obrigando a Inglaterra e França a estabelecer que, a partir dali, qualquer outra ação expansionista de Hitler iria levar a uma declaração de guerra contra a Alemanha. É interessante que o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, volta para a Inglaterra muito feliz, com uma carta assinada por Hitler de que ele não invadia mais nenhum território. É a chamada Paz em Nosso Tempo, que foi muito celebrada naquele momento. Neville Chamberlain é recebido no Palácio de Buckingham com todas as honrarias. Na verdade, aquela promessa de que Hitler não faria nada se atendia aos interesses da Inglaterra, que junto com a França pensava numa política de apaziguamento. Qual o sentido de não fazer nada diante das primeiras ações expansionistas de Hitler? Na verdade, a intenção da Inglaterra e da França era usar a Alemanha como uma barreira para o avanço do socialismo soviético por toda a Europa. Então, a Alemanha não podia ser tão fragilizada a ponto da União Soviética passar por cima dela e se expandir pelo continente. Então, naquele momento, era importante ter uma Alemanha mais ou menos forte para poder fazer uma frente caso de avanço soviético. Claro que colaborava para isso também o próprio trauma que existia entre as nações da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que todo mundo queria fazer, só que quando todo mundo entrou nela, percebeu o quão difícil era sair daquilo tudo. Então não queria se repetir uma nova experiência de uma guerra mundial. Mal sabiam eles todos que não só Hitler ia continuar a política expansionista, como todas as nações iam cair na Segunda Guerra Mundial. Por falar em expansionismo, nesse momento podemos falar sobre o expansionismo italiano. A Itália no século XIX já havia tentado uma aventura expansionista, à medida que todas as grandes potências do mundo naquele momento estavam fazendo uma corrida imperialista. Só que a Itália era uma nação recém-unificada e não conseguiu territórios adequados. Até tentou invadir a Etiópia, mas foi humilhantemente derrotada. Então, nesse momento, o Mussolini tenta uma ação expansionista, mas também com um quê de vingança, à medida que ele tenta novamente invadir a Etiópia, naquele momento. Então, você tem um cenário onde, mais uma vez, o Mussolini tenta invadir a Etiópia, só que agora, com novas armas, usando até mesmo armas químicas, ele consegue ocupar aquele território. Em abril de 1939, Mussolini deu continuidade à sua política expansionista, mas agora em território europeu, invadindo a Albânia, nos Balcãs, no leste europeu.
De fato, essa lógica militarista expansionista aproximava a Alemanha da Itália e a Itália do Japão. O Japão, naquele momento, também vai ter uma lógica expansionista. Desde o século XIX também está querendo se colocar como uma potência regional. E cada vez mais fica evidente isso, quando no início do século XX ele não só tem uma guerra contra a Rússia, vimos isso no nosso vídeo sobre a Revolução Russa, como também, desde 1931, fica bem evidente a política expansionista japonesa. Como você pode ver no mapa aí ao lado, na região rosa, tem a Manchúria e a Coreia, foram regiões invadidas em 1931 pelo Japão. Posteriormente, ele também invade a região da Mongólia e outras áreas dessa região da Ásia. É curioso pensar, né, uma aliança entre Itália, Alemanha e Japão. São países e povos totalmente diferentes no aspecto étnico-cultural, mas se parar para pensar em relação à política dos governos naquele momento, tinha uma lógica claramente militarista e expansionista, que ia de encontro às necessidades desses países. Ou seja, a formação do eixo atende a essa necessidade. Por isso que esses países se juntam, apesar de serem tão distintos culturalmente, para ter mais terras e mais poder. Outra coisa que fica muito evidente nessa aliança também é a lógica anticomunista que eles vão ter. Então é um pacto também de combate ao comunismo no mundo. Mas justamente da Alemanha nazista, que é na sua essência o anticomunismo, que vai sair um pacto de não agressão com a União Soviética assinado em agosto de 1939. Seria a última grande cartada de Hitler antes de entrar efetivamente no contexto de guerra. Nesse acordo assinado pelos ministros de Relações Internacionais, Ribbentrop e Molotov, ficava determinado que a Polônia seria invadida pela Alemanha, por um lado, e, por outro lado, pela União Soviética. E esta, então, seria dividida entre os dois. A intenção da Alemanha era deixar claro que apenas queria um pedaço da Polônia e não atacaria a União Soviética naquele momento. Diante da assinatura desse tratado, as potências capitalistas ocidentais ficaram desesperadas, porque a união parecia muito pouco provável, mas aconteceu entre nazistas e soviéticos. Só que não seria por muito tempo, logicamente. Na verdade, o anticomunismo está na essência do fascismo. Então, o que Hitler pretendia quando assinou esse acordo com a União Soviética? Basicamente, ganhar tempo e atacar somente numa frente naquele momento. Então Hitler poderia invadir a Polônia e aí fazer um acordo com a União Soviética, se voltando totalmente para a frente ocidental, para atacar a França e as outras nações da Europa. Enquanto naquele momento Stalin também tinha interesse nesse acordo. Por quê? Com isso ele ganharia tempo para reorganizar suas tropas, que estavam mais na parte oriental, trazendo-as para a parte ocidental, preparando para o futuro encontro que certamente ia acontecer. A Alemanha reivindicava a união da Prússia Oriental, dividida do restante do país, no fim da Primeira Guerra Mundial, para dar acesso ao mar à Polônia. Essa ligação até o Mar Báltico era conhecida como Corredor Polonês. Dessa forma, então, em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Conforme combinado com Stalin, a União Soviética ficaria contra metade da Polônia. Posteriormente, Hungria, Romênia e Bulgária vão aderir ao governo nazista. Desde já eu queria destacar que alguns países se declararam neutros, como a Suíça e a Irlanda, mas que alguns desses países colaboraram com as tropas nazifascistas, tais como Portugal e Espanha, que já eram fascistas naquele momento. Dessa forma, então, aquela política expansionista de Hitler, iniciada em meados da década de 30, se consolidava em 1939, com a invasão da Polônia. Na invasão da Polônia, Hitler utilizou a tática do Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. O que seria isso exatamente? É uma ação militar que combina forças marinhas, aéreas, terrestres ao mesmo tempo, de forma muito rápida e intensa, de modo que o adversário não consiga se defender. A Blitzkrieg foi a primeira grande inovação militar que a Segunda Guerra estava se apresentando. Mas com a invasão da Polônia, uma linha estava sendo ultrapassada. A partir daquele momento, Inglaterra e França tiveram que sair da posição de inércia e declarar guerra à Alemanha. Em 1º de setembro de 1939, estava sendo declarada a Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha avançava, a França optou em formar uma tática defensiva, a linha Maginot. Em abril de 1940, a Blitzkrieg foi empregada também na invasão dos países nórdicos. Curiosamente, a Suécia se declarou neutra, mas colaborou com o eixo, permitindo passagem das tropas nazistas ao território, mas também em outros momentos colaborou com os aliados. Posteriormente, em 1940, as tropas nazistas avançam para os Países Baixos, invadindo com facilidade Bélgica, Holanda e Luxemburgo, dando uma volta na linha Maginot e invadindo a França, ocupando Paris, criando um governo fantoche de colaboracionismo ao sul, em Vichy. Essa é uma das fotos mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, em Paris, pousa em frente à Torre Eiffel, juntamente com seu alto comando militar. Quando essas imagens chegam para o mundo inteiro, fica bem evidente que a expansão nazista estava sendo efetivada. Enquanto isso, restava os cidadãos franceses chorarem, enquanto as tropas nazistas marchavam pela Champs-Élysées, marchando na frente do Arco do Triunfo. A partir daí, na Europa Ocidental, faltava a Hitler invadir apenas a Inglaterra. Entre julho e outubro de 1940, as forças nazifascistas bombardearam impiedosamente a Inglaterra, principalmente a capital, Londres.
Em 1940, a Luftwaffe, Força Aérea Alemã, lançou várias e várias bombas sobre a Inglaterra, em especial em Londres. Com toda a preocupação que existia, ainda assim a cidade ficava destruída, restava sua população lamentar pelas mortes e o dano. Uma das opções dadas à população era dormir dentro do metrô, que era uma forma de sobreviver a esses bombardeios. É nesse contexto, em 1940, que peças publicitárias como essa serão criadas, a partir de uma frase do primeiro-ministro Winston Churchill, dizendo que nunca tantos dependeram de tão poucos. Era uma referência direta à Força Aérea Inglesa, que resistia bravamente na defesa de Londres em relação à Luftwaffe. É nesse contexto que é criado o panfleto Keep Calm and Carry On, onde o governo pedia que as pessoas mantivessem a calma e continuar, porque posteriormente a vitória viria. Curiosamente, esse panfleto ficou famoso nesses anos 2000, mas é uma referência à Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, em abril de 1941, a Iugoslávia, a Grécia e a ilha de Creta também cairiam nas mãos dos nazis fascistas. Diante da frustração de não conseguir invadir a Inglaterra, Hitler se volta novamente para a frente oriental. E nesse momento, Hitler quebraria o acordo que tinha com os russos. Claro, todos sabiam que esse acordo tinha prazo de validade. Como diz a charge aí abaixo, que caiu em vários vestibulares já, então você tem ali por trás dois países que estão negociando um acordo em 1939, mas que por trás estão se armando e preparando o conflito a qualquer momento. Dessa forma, então, a Alemanha começa sua grande e decisiva campanha na Rússia, em 1941. Em 22 de junho de 1941, Hitler ia iniciar sua mais ousada ação militar. Com a Operação Barbarossa, ele tentaria invadir a União Soviética, praticando uma blitzkrieg em escala gigante. As tropas nazistas penetraram no território vasto da União Soviética. Além das questões éticas e políticas, invadir a União Soviética apresentava também para a Alemanha conseguir diversos recursos, tais como minério, combustíveis e alimentos. O ano de 1941 é muito decisivo na guerra. Além da União Soviética ser invadida pela Alemanha, em 1941 você tem o ataque japonês aos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. Qual o sentido do Japão atacar os Estados Unidos e trazer mais um país para a guerra? Na verdade, as duas nações acabaram indo para o inevitável, já que as duas nações disputavam a Ásia e o Pacífico como uma área de influência. E os Estados Unidos já tinham um envolvimento indireto na guerra, fornecendo alimentos, matéria-prima, armamentos para a Inglaterra. Nesse momento, se viu obrigado a entrar diretamente no conflito. Na verdade, o Japão pretendia fazer um ataque preventivo, porque naquele momento ele sabia que os Estados Unidos poderiam se colocar contrário à sua expansão pela Oceania e pelas ilhas do Pacífico. Dessa forma, somente destruindo boa parte da frota estadunidense, que o Japão conseguiria êxito. Daí esse ataque surpresa, no dia 7 de dezembro de 1941. Sem aviso nenhum, sem declaração de guerra, o Japão vai e ataca esses navios e porta-aviões estadunidenses que estavam ali ancorados na base de Pearl Harbor, no Havaí. Era uma manhã de domingo quando as tropas japonesas chegaram. Pegaram de surpresa os soldados americanos. E naquele momento, boa parte da frota americana no Pacífico foi destruída e milhares de soldados americanos morreram. Peças publicitárias japonesas exaltavam aquele momento, onde o pequeno Japão atacava ali os Estados Unidos, consolidando o poder do eixo em todos os continentes. Claro que a propaganda estadunidense não ia deixar por menos, e também fazia, a partir daquele momento, uma grande campanha para engajamento de suas forças armadas e indústria no esforço de guerra. Os soviéticos quase perderam sua capital, Moscou. Viram a cidade de Stalingrado em chamas. Logo Stalingrado, a cidade que levava o nome de seu líder. Stalingrado foi a batalha mais decisiva de toda a Segunda Guerra Mundial. Se por um lado esses cartazes soviéticos evidenciavam o medo da invasão alemã, por outro também evidenciavam uma grande vontade de resistir ao invasor estrangeiro. Stalingrado foi a mais decisiva batalha da Segunda Guerra Mundial. A luta acontece de rua em rua, de prédio em prédio, somando os dois exércitos, aproximadamente 1 milhão de mortes. A Alemanha e a União Soviética colocaram ali quase todas as suas forças, como se soubesse que quem vencesse aquela batalha venceria a guerra. De uma campanha onde de início não existia rifle para todos os soldados, os soviéticos reverteram o quadro com muita disposição em lutar pela pátria. Com uma população da casa dos centenas de milhões, produziu rapidamente armamentos que Hitler não imaginava que Stalin tivesse, e naturalmente, se aproveitando do intenso inverno de 40 graus negativos, venceram os nazistas. Em 31 de janeiro de 1943, o general Friedrich Paulus se entrega aos soviéticos, determinando a primeira grande derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Seria um momento de virada. O jogo começou a virar quando as tropas aliadas passaram a atuar em três frentes. A primeira grande frente, comandada por tropas inglesas e estadunidenses, atuaram no norte da África, combatendo tropas ítalo-alemãs. Ingleses e americanos avançavam no território desértico e naquele momento já conseguiam preparar uma invasão à Itália a partir da ilha da Sicília.
Essa atuação no norte da África foi muito importante, porque a partir daquele momento eles conseguiriam subir com suas tropas, fazendo a libertação do território italiano. Essa campanha dos aliados, então, que se iniciava no norte da África e subia pelo território italiano, iria provocar a derrocada de Mussolini. Na verdade, o que ocorre? Na verdade, quando fica evidente esse avanço das tropas aliadas pelo território italiano, o próprio partido fascista, entendendo a derrocada daquele momento da situação, faz com que Mussolini seja preso pelo próprio partido fascista italiano. Era uma forma, mais ou menos, de eles se entregarem para os aliados de uma forma um pouco mais digna, dizendo que não estavam favoráveis com tudo aquilo que Mussolini havia comandado. Só que o próprio Mussolini consegue fugir desse cenário, só que o próprio Mussolini consegue fugir da prisão com a ajuda dos nazistas. Claro que os fascistas italianos talvez tenham facilitado também essa fuga. E nesse momento, esse resgate promovido por Hitler leva Mussolini até o norte da Itália, onde ele começa a tentar uma resistência, que vai ser naturalmente sem sucesso, à medida que a descrença da população também já é muito grande, em função da fome, da pobreza e do próprio avanço dos aliados. Quando percebe que o norte da Itália não vai conseguir mais convencer o povo, Mussolini, então, junto com a sua esposa, parte para fora do país. Mussolini então tenta fugir de Milão, mas seu comboio vai ser reconhecido. E nesse momento ele é novamente preso. É nesse contexto que Mussolini será assassinado pelos próprios fascistas que o prenderam e que naquele momento queriam se entregar ao governo dos aliados. E naquele instante se inicia um grande show de horrores, à medida que Mussolini e sua esposa, juntamente com seus aliados que estavam ali próximos, são colocados ali em praça pública para que a população pudesse cuspir e ofendê-lo mesmo pós-morte. Uma cena muito bizarra é quando Mussolini e sua esposa, já mortos, são içados em plena praça pública para que as pessoas possam ofender e vilipendiar seu corpo. Nessa Itália fascista que os soldados brasileiros atuaram na Segunda Guerra Mundial, enviando, através da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, mais de 25 mil soldados. O combate não se deu contra tropas fascistas italianas, mas principalmente contra tropas nazistas, à medida que, naquele momento, a Alemanha assumiu o controle militar sobre aquela região, na verdade, tentando frear esse avanço dos aliados naquele momento. Em relação à participação brasileira na guerra, vale menção em outro vídeo somente sobre esse assunto. A segunda grande ofensiva se deu pela frente oriental, comandada pela União Soviética. A terceira grande frente dos aliados foi o chamado Dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Foi a maior operação militar aeronaval da história. Com milhares de homens, embarcações e aviões, os aliados se embarcavam na França para poder libertar aquele país e, a partir daquele momento, libertar o continente europeu. A terceira frente, liderada por forças anglo-americanas, proviram o maior desembarque de tropas da história, realizado no dia 6 de junho de 44, o reconhecido Dia D. Nesse momento, as tropas atravessavam o Canal da Mancha e desembarcavam em território francês, para iniciar a libertação daquele país, ao mesmo tempo que as tropas avançavam pela Itália e também pela frente oriental na União Soviética. Com essas três frentes, então, ficava evidente o momento de expansão dos aliados e retração do eixo. A partir daquele momento, a derrota da Alemanha era apenas uma questão de tempo, já que os principais territórios do continente já começavam a ser libertados. Ficava muito evidente naquele momento a Guerra Fria já acontecendo, com tropas estadunidenses libertando por um lado e as tropas russas libertando por outro, conseguindo expandir naquele momento suas áreas de conquista, como por exemplo todo o leste europeu, que vai cair nas mãos dos russos durante todo o período da Guerra Fria. Em abril de 1945, a Alemanha era uma nação em colapso. Na verdade, as tropas russas avançavam cada vez mais e mais, e naquele momento estavam muito perto, a poucos metros de Hitler. Para Stalin, Berlim era alvo prioritário, não só pela vingança em relação à invasão alemã que ocorrera anos antes, mas também pela própria questão da conquista da guerra. Já naquele momento seria um grande troféu para Stalin. E é curioso que nesse final de guerra, a Alemanha já não tem praticamente soldados para combater e dar defesa da sua capital. Fundamentalmente, se ainda tem crianças e idosos que sobreviveram combatendo. Hitler condecora isso ainda e encoraja-os a lutar ainda mais, até a morte. Mas onde está Hitler nesse momento? Onde a Alemanha, em especial Berlim, está sob bombardeios. Ele está justamente no subsolo de Berlim, num grande bunker que ele construiu com galerias e túneis e cômodos para poder se proteger. Não só ele, como dezenas de soldados estão ali fazendo a sua segurança. Diante dessa chegada de tropas russas cada vez mais próximo, Hitler vai entender que o cenário realmente é muito ruim, mas ainda mantém suas tropas em luta. Falam que eles não se rendam. Porém, ele mesmo, apavorado com as notícias de que escutava sobre a morte de Mussolini, não queria passar pela mesma situação. E naquele momento decide se matar, ele e sua esposa Eva Braun. Na verdade, eu falo em esposa porque eles se casaram
na véspera, horas antes de se suicidar. É interessante perceber que quando ele estava ali a menos de 400 metros de Hitler, ele decide pelo suicídio. E não só ele, um aliado muito fiel a ele, Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda e aliado desde o início do nazismo na Alemanha, também decide pelo suicídio dele e de sua esposa, e vai matar, antes disso, seus 6 filhos. Assim como Hitler, Goebbels deixa ordens para que seu corpo seja incendiado. Com a morte do líder supremo nazista, então, o comando militar alemão decide se entregar, se render. No dia 2 de maio de 1945, então, estava acabada, assim, a guerra na Europa. Conforme falamos anteriormente, o Japão conseguiu uma grande expansão no seu império, conquistando regiões da Ásia, da Oceania e do Pacífico. Naquele momento, Inglaterra, França e Estados Unidos, principalmente, se mobilizavam para combatê-lo. O Japão não atacava a União Soviética, de modo que a União Soviética também mantinha uma postura defensiva em relação ao Japão. Na verdade, isso é um fator que até irritava o Hitler, que acreditava que aquela aliança com o Japão propiciaria ataques também na parte oriental soviética. Esse mapa evidencia como se deu o avanço das tropas estadunidenses. Partindo de Pearl Harbor, foram conquistando várias e várias pequenas ilhas. Só que a cada pequena ilha dessa, milhares de soldados japoneses lutavam até a morte, causando também a morte de milhares de soldados estadunidenses. Para um avanço numa área tão grande como o Oceano Pacífico, conquistar cada pedacinho de terra desse era muito complexo para os estadunidenses. Nessa lógica de lutar até a morte, os japoneses começaram a empreender ataques suicidas, momentos de declínio na guerra, lançando seus aviões contra submarinos e porta-aviões estadunidenses. Esses pilotos suicidas ficaram conhecidos como kamikazes. De fato, no Pacífico, a guerra era sanguinária. As tropas japonesas lutavam até a morte, já que o imperador e os comandantes militares japoneses pegavam que a rendição era uma desonra. Em paralelo a isso, os Estados Unidos desenvolvia desde 1939 o Projeto Manhattan, o seu projeto de produção de bomba nuclear. É importante perceber que a gente tem um vídeo sobre isso, muito interessante, uma série que fala sobre a atividade, onde tem um capítulo, uma parte 2, que a gente fala só sobre o Projeto Manhattan. Fundamentalmente, a bomba atômica ela atende a alguns propósitos. A cada ilha, como eu falei aqui anteriormente algumas vezes, eram muitas mortes de soldados japoneses, mas também de soldados estadunidenses. Então existia uma estimativa que uma invasão à ilha principal, no Japão, geraria a morte de 1 milhão de soldados. Então, para poupar essas vidas, a bomba poderia ser uma opção. Mas não só por isso, certamente um grande trunfo também que se tinha era experimentar essa arma nova. Tanto tempo produzindo, tanto dinheiro investido, chegou a hora de repente experimentar aquilo sobre uma cidade. Por mais que os cientistas não quisessem, o comando militar estadunidense achava que era fundamental fazer isso, até para poder mostrar para a União Soviética a nova arma que se tinha ali. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial ela termina já abrindo caminho para a Guerra Fria. Aqui embaixo temos a foto da tripulação que faz parte dessa missão. No dia 6 de agosto de 45 foi lançada a bomba em Hiroshima, a bomba Little Boy, e em 9 de agosto de 45 foi lançada Fat Man na cidade de Nagasaki. Os horrores da explosão, das queimaduras e da radiação ficariam no corpo e na alma dessas pessoas que sofreram com essas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Com a primeira bomba não foi suficiente para que o Japão se rendesse. Somente com a segunda bomba que o governo japonês aceita assinar a rendição, saindo da guerra e encerrando o conflito. Mas falando de horrores da guerra, não podemos esquecer do Holocausto, que vitimou 6 milhões de judeus. Judeus que, na verdade, são colocados numa condição de preconceito racial e inferioridade a partir das leis racistas da Alemanha nazista. E à medida que a Alemanha conquistava novos territórios, essa prática se espalhando por outros locais. Importante destacar que foi uma escalada de violência e ódio. Esses judeus começaram sofrendo preconceito dentro da Alemanha, ainda no momento de ascensão do nazismo. Importante destacar que a Alemanha leva isso às últimas consequências, mas a Europa como um todo tinha um sentimento antissemita muito forte. E a escalada na Alemanha se deu dessa forma, levando esses indivíduos para os guetos. À medida que eles ocupavam e invadiam novos países, mais judeus eram aprisionados nos campos de concentração para trabalhos forçados, escravizados até a morte, seja por fome, seja por frio. O saldo final dessa desumanidade foram 6 milhões de judeus mortos. Foram outros grupos e minorias étnicas, como homossexuais, ciganos, deficientes físicos, homossexuais e minorias religiosas, e todos aqueles que eram considerados indesejáveis pelo governo alemão, principalmente no momento final, quando a Alemanha perdia a guerra, que ela vai adotar a solução final, aí sim, matando em massa essas pessoas. Esse assunto é tão importante e denso que valeria um vídeo específico só para ele no futuro. Como toda guerra, temos acordos para selar o fim do conflito. No caso da Segunda Guerra não vai ser diferente. Só que os acordos da Segunda Guerra Mundial aconteceram até mesmo antes da derrota final. Em 1943, existe a Conferência de Teherã, que reuniu os 3 líderes da Inglaterra, da União Soviética e dos Estados Unidos, para poder discutir quais seriam as primeiras divisões territoriais a serem feitas naquele momento. Em fevereiro de 45, temos uma outra reunião em Alta, onde os chamados Big Three serão respeitados naquele momento. Já fica muito evidente um cenário bipolarizado entre capitalismo e
socialismo. Mas uma determinação muito importante da Conferência de Alta foi justamente a criação da ONU, que seria uma entidade que estaria ali a partir daquele momento firme e forte para evitar uma terceira guerra mundial. Afinal de contas, naquele mundo que estava se montando, os conflitos entre as grandes potências aconteceriam e deveria ter uma entidade para fazer essa mediação da forma mais adequada possível, evitando uma nova guerra mundial. A Conferência de Potsdam foi muito definidora também. Nessa conferência que fica acordado a divisão da Alemanha, que prevaleceria durante toda a Guerra Fria. Além disso, ficou acordada a criação de um tribunal internacional para julgar os criminosos de guerra da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, que condenou à morte 11 lideranças nazistas. A Segunda Guerra Mundial é muito definidora do mundo que temos hoje. E uma coisa que foi muito importante nesse contexto foi justamente a participação feminina nesse conflito. A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem envolvimento das mulheres de forma muito mais intensa. Se aquele ensaio de sair para o mercado de trabalho na Primeira Guerra já havia acontecido, na Segunda se fortalece. Temos, como você pode ver nos exemplos que coloquei aqui, mulheres participando de combates, como por exemplo na União Soviética. Mais de 800 mil mulheres já atuaram em funções de combate, aviadoras, atiradoras, enfim. Em toda uma participação que foi muito decisiva, não só na retaguarda, como na frente de batalha. Por falar em retaguarda, temos aqui a ação nos Estados Unidos, pode ser um bom exemplo disso, onde as mulheres vão se empenhar cada vez mais, onde as mulheres atuam na frente de batalha como enfermeiras ou mesmo datilógrafas, mas também como operárias nas fábricas. Esse cartaz aqui, We Can Do It, evidencia isso, essa atuação das mulheres como força de trabalho nas fábricas. É inspirado, inclusive, numa mulher que existiu, Rosa, repitadeira, que naquele momento simplificava as milhares e milhares de mulheres estadunidenses que estavam entrando no mercado de trabalho para não mais sair. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial foi fundamental no empoderamento feminino. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa a notificação, o sininho, para que sempre que algum vídeo novo surgir, apareça para você. Um abraço, até a próxima aula.